Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Novo PAC, investimentos do MIDR no programa chegam a quase 16,5 bilhões. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez o lançamento do novo PAC na sexta-feira, dia 11. A iniciativa do governo federal prevê um investimento de 1,7 trilhão de reais em todos os estados brasileiros. Desse total, quase 16,5 bilhões integram a carteira do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, e serão destinados a obras de expansão e aprimoramento da infraestrutura hídrica, a instalação de sistemas de dessalinização de água e a revitalização de bacias hidrográficas, garantindo água em qualidade e quantidade para toda a população. O novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo governo federal em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Todo o esforço conjunto é para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda e reduzindo desigualdades sociais e regionais. O presidente Lula falou sobre o objetivo da iniciativa e destacou a união entre os entes para o desenvolvimento do país. É exatamente esse o papel do novo programa de aceleração do crescimento. Colocar toda a capacidade do Estado a serviço dos sonhos da população brasileira. Unir os mais diferentes setores da nossa sociedade e da nossa economia para liberar o extraordinário potencial que foi por tantas vezes desprezado. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacou que o momento é de retomada do desenvolvimento. Ele também detalhou os investimentos que serão feitos pela pasta. Eu fico muito feliz de ser responsável por uma pasta que tem uma carteira importante, que é de água, relacionado a obras de infraestrutura, de segurança hídrica, relacionado à revitalização de bacias, também de construção de barragens ou segurança de barragens, de maneira que isso mobiliza de início aproximadamente 12 bilhões e 200 milhões de reais só do OGU, fora a iniciativa privada. E além dos 4,1 bi voltado à revitalização de bacias. Ou seja, a carteira que está sob minha responsabilidade, ela, na partida, é mais de 16 bilhões e meio de reais. E isto tem um significado muito grande, porque a gente está falando de um bem elementar que é a água. O novo PAC está organizado em medidas institucionais e em 9 eixos de investimento. As iniciativas do MIDR estão alocadas no eixo Água para Todos, que tem previsão de um investimento total de 30 bilhões de reais. Além do Ministério, o orçamento é composto por recursos de outras pastas do governo federal. Neste eixo também serão priorizados empreendimentos que tenham capacidade de preservar os ecossistemas e proporcionar adaptação a eventos climáticos extremos, tudo isso por meio de um forte diálogo federativo. Os investimentos são realizados por estados, municípios e setor privado. Também está programado um investimento na expansão e aprimoramento da infraestrutura hídrica, que ocorrerá em 69 empreendimentos, incluindo 36 projetos de barragens e 25 de adutoras e canais. Além disso, serão contemplados investimentos na operação e manutenção do projeto de integração do Rio São Francisco, expansão de canais e medidas para garantir a segurança das barragens. Durante o período de 2023 a 2026, ainda está previsto um aporte de recursos, tanto públicos quanto privados, no valor de 2 bilhões para a revitalização de bacias hidrográficas. O objetivo é reforçar a resiliência desses ecossistemas hídricos vitais por meio de iniciativas sustentáveis e garantir água para as gerações futuras. Já o investimento em sistemas de dessalinização de água visa fornecer acesso essencial à água potável para comunidades que enfrentam desafios hídricos significativos. Esse compromisso reforça o comprometimento contínuo com o bem-estar das populações mais vulneráveis.
Além do eixo Água para Todos, o novo PAC também conta com os eixos Inclusão Digital e Conectividade, Saúde, Educação, Infraestrutura Social e Inclusiva, Cidades Sustentáveis e Resilientes, Transporte Eficiente e Sustentável, Transição e Segurança Energética e Defesa. Novo Mais Médicos. Bolsonaristas defendem o Revalida como critério fundamental. Debate realizado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados na semana passada contou com membros da oposição e do Conselho Federal de Medicina, o CFM. No debate, o vice-presidente do CFM, Jean Carlos Fernandes, enfatizou a necessidade de aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, como critério fundamental para médicos estrangeiros que desejam exercer sua profissão no Brasil. Segundo Fernandes, essa medida visa assegurar um atendimento de qualidade à população. O evento, que ocorreu em 8 de agosto, concentrou-se nas modificações promovidas pelo governo federal no programa Mais Médicos. Para Rafael Câmara, gestor responsável pelo programa Médicos pelo Brasil, que foi introduzido durante a administração de Bolsonaro como substituto do anterior Mais Médicos, a remuneração deficiente apresenta-se como um dos principais desafios quando se trata da contratação de médicos registrados no Conselho Regional de Medicina. Câmara salienta que, apesar da alocação de recursos orçamentários, os incentivos destinados a atrair médicos para o programa sofreram um corte significativo, diminuindo de R$ 36 mil para R$ 12 mil, o que, na sua visão, é insuficiente para atrair novos profissionais para as demandas dos municípios de infraestrutura precária por período prolongado. Não é verdade que você vai conseguir manter alguém. Primeiro que o próprio programa diz que você só pode ficar 4 anos, prorrogar por mais 4. Como é que você vai manter se você já tem um tempo para sair? E segundo, que ninguém vai largar a sua vida toda. Eu estou falando de um médico bem formado, não pessoa sem CRM. Você vai largar a sua vida toda por R$ 12 mil, tendo época para sair. Não vai. Isso não existe em hipótese alguma. A diretora do Departamento de Apoio à Gestão da Atenção Primária do Ministério da Saúde, Luciana Maciel, lembrou que durante a vigência do Médicos pelo Brasil, os intercambistas médicos formados no exterior continuaram atuando até o fim de seus contratos no ano passado e que o formato do Mais Médicos prioriza a contratação de médicos brasileiros formados no Brasil. Não é possível comparar as remunerações sem a gente juntar tudo o que a gente faz de incentivo e de fixação. Os bolsistas dos Mais Médicos têm a mesma estrutura de funcionamento dos bolsistas do Médicos pelo Brasil. Eles pagam, a gente recolhe INSS, a gente tem ali a proteção do INSS, a gente tem o descanso de 30 dias, né, com pagamento da bolsa sem prejuízo, tem licença maternidade, paternidade, os incentivos vinculados à fixação, na hora que a gente coloca a comparação, eles são superiores ao acumulado, por exemplo, de um FGTS nesse mesmo período. A condução da reunião foi liderada pela deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que defendeu com firmeza a imposição do requisito do registro no CRM como condição indispensável para a participação em qualquer programa médico no país. Pessoas não podem estar atendendo brasileiros, principalmente os mais pobres, que exigem mais cuidados ainda, sem o Revalida ou sem CRM. Então a gente vai estudar na legislação o que a gente pode fazer para que seja obrigatória a solicitação de CRM para contratação. Lançado em 2013, o programa Mais Médicos enfrentou críticas contundentes, especialmente da oposição, devido à inclusão de médicos formados no exterior que careciam de registro no Conselho Federal de Medicina. A mera posse de qualificações estrangeiras e experiência comprovada no campo profissional não é suficiente para os bolsonaristas. Eles enfatizam a importância de um processo adicional que consiste na submissão dos médicos a uma avaliação por meio do Revalida. Segundo os defensores dessa visão, isso asseguraria que os serviços médicos prestados mantenham um padrão elevado de qualidade e segurança, independentemente da origem da formação dos profissionais. Porém, estudos apontam melhoria na assistência à população com o programa Mais Médicos. Conforme dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, ao longo da vigência do programa Mais Médicos, o número de consultas de saúde da família em localidades que aderiram ao programa experimentou um incremento de 33%, ao passo que as hospitalizações reduziram 4%, em comparação com um aumento de apenas 15% nas consultas registrado nos municípios que não aderiram ao programa. Além disso, uma análise realizada pela Organização Pan-Americana da Saúde enfatiza a relevância do programa,
que contribuiu para a diminuição das internações relacionadas a complicações decorrentes de diabetes e hipertensão em todo o território nacional durante os anos de 2014 e 2015. Desde a instauração do programa Mais Médicos, o Brasil tem testemunhado melhorias substanciais no atendimento primário, especialmente em regiões caracterizadas por difícil acesso, extrema pobreza e elevada vulnerabilidade. Como ilustração, antes da introdução do programa Mais Médicos, cerca de 1.200 municípios confrontavam a carência de profissionais da saúde, o equivalente a 21,6% do total de municípios do país. Entretanto, após 2 anos da implementação do programa, esse número diminuiu para 777 municípios, aproximadamente 14%. As melhorias também se estenderam aos distritos sanitários especiais indígenas, nos quais foi assegurada a presença de médicos nas equipes dedicadas ao atendimento dessas comunidades. Os médicos interessados em participar do programa tiveram até a última sexta-feira, 18 de agosto, para se inscreverem. Saiba as novas regras para a alteração de hospitais nos planos de saúde. Em reunião realizada na segunda-feira, 14 de agosto, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou um conjunto de novas diretrizes destinadas a otimizar o processo de alteração da rede hospitalar das operadoras de planos de saúde. Essas mudanças têm um impacto significativo tanto na exclusão quanto na substituição de hospitais na rede, contribuindo substancialmente para aprimorar a transparência e a segurança dos beneficiários. As regras recém-aprovadas entrarão em vigor após um período de 180 dias a partir da sua divulgação no Diário Oficial da União. Um dos aspectos-chave dessas inovações abrange a expansão das orientações para a portabilidade e a implementação de uma obrigação de notificação individualizada. Nos casos em que os beneficiários expressarem insatisfação devido à retirada de um hospital ou dos serviços de urgência e emergência de um prestador hospitalar na rede, no município de residência ou no município de contratação do plano, será facultado ao beneficiário realizar a portabilidade sem estar sujeito aos períodos mínimos de permanência no plano, 1 a 3 anos, como é usual. Além disso, não será requerido que o plano escolhido como destino pertença à mesma faixa de preço do plano original, uma prática que atualmente vigora em outras situações de portabilidade de carências. Um avanço considerável em prol dos beneficiários é a exigência de que as operadoras comuniquem individualmente a eles sobre quaisquer exclusões ou alterações relacionadas a hospitais e serviços de urgência e emergência na rede credenciada do município de residência. Essa comunicação individualizada deve ser realizada com uma antecedência de 30 dias a contar do término da prestação de serviços. Essa medida visa garantir que os beneficiários tenham uma compreensão clara e antecipada de quaisquer mudanças que possam afetar a sua assistência médica. Essas novas diretrizes não apenas aprimoram a relação entre operadoras de planos de saúde e seus beneficiários, mas também fortalecem a transparência e a flexibilidade no acesso aos serviços de saúde. Com a implementação eficaz dessas regras, a ANS busca reforçar os direitos e a segurança dos beneficiários, promovendo um ambiente mais equitativo e informado no setor de saúde suplementar. No que tange à redução da rede hospitalar, uma das transformações fundamentais diz respeito à análise do impacto sobre os consumidores que recebem assistência por parte da operadora. Consoante a regra vigente, há uma avaliação da quantidade de internações realizadas ao longo de 12 meses. Isto é, caso o hospital em referência não registre internações de beneficiários durante esse período, a operadora possui a prerrogativa de efetuar a exclusão desse estabelecimento. Por meio da atualização normativa, a agência assume a responsabilidade de avaliar o impacto decorrente da remoção do hospital sobre os beneficiários do plano. Desse modo, se a unidade em questão for responsável por até 80% das internações na respectiva região de atendimento, a ANS considera como uma das mais amplamente utilizadas dentro do plano. Consequentemente, a operadora não poderá simplesmente eliminar esse hospital de sua rede, conforme prescrito anteriormente, mas será compelida a substituí-lo por uma nova instituição. A avaliação da equiparação de hospitais para fins de substituição também terá suas próprias diretrizes. Agora, esse processo será conduzido com base na utilização de serviços hospitalares e atendimento de urgência e emergência nos últimos 12 meses.
Portanto, se durante o período avaliado esses serviços forem empregados no prestador que será excluído, eles deverão ser assegurados no prestador que irá substituí-lo. Nesse cenário, a regra do impacto sobre os beneficiários também será levada em consideração. Se o hospital a ser retirado fizer parte do grupo de hospitais que compreendem até 80% das internações do plano, não será viável realizar a exclusão parcial de serviços hospitalares. Paralelamente às alterações mencionadas, a norma recém-aprovada mantém um critério crucial para os consumidores: a exigência de que o hospital substituto esteja situado no mesmo município do hospital excluído, a menos que não haja provedor disponível. Caso essa situação ocorra, será possível indicar um hospital em um município próximo. Segundo o diretor de Normas e Operações de Produtos da ANS, Alexandre Fioranelli, o foco da ANS com os novos critérios está na segurança do consumidor com o seu plano de saúde. A proposta é que o beneficiário seja menos afetado em razão da relação desfeita entre a operadora e o prestador. Esta proposta de normativa é fruto de cuidadoso trabalho de elaboração que contou com intensa participação social e amplo debate. Governo divulga mapa de obras do novo PAC por estados e municípios. O Brasil está direcionando um impressionante montante de recursos para fortalecer sua infraestrutura nos próximos anos. O investimento robusto de 1,4 trilhão de reais será aplicado ao longo dos próximos 3 anos, acompanhado por uma alocação adicional de 320,5 bilhões a partir de 2026, visando impulsionar o desenvolvimento do país em todos os estados. O lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, ocorrido recentemente no Rio de Janeiro, marca um passo significativo nessa jornada. Este programa foi cuidadosamente estruturado em 9 eixos de investimento estratégico. João Paulo Pessoa, advogado com expertise em infraestrutura e formação em direito do Estado, oferece uma valiosa análise do programa. Ele observa que a execução do programa inevitavelmente gerará oportunidades de contratação e aquisição de máquinas e equipamentos, desencadeando assim um impacto econômico positivo. Além disso, ele destaca que esses investimentos repercutirão positivamente no âmbito social, alinhados com uma preocupação notável em relação aos aspectos ambientais, evidenciando assim um compromisso abrangente e sustentável com o crescimento do país. É uma boa sinalização de que o governo está também incorporando essa nova diretriz global do mundo de preocupações com a transição energética, questões climáticas, investir em projetos que trarão também impacto social, né? Uma vez que você investe, tem um foco muito bom nos projetos de infraestrutura social, que é moradia, né? Saneamento, as escolas, hospitais, isso melhora a vida das pessoas, né? O novo PAC possui ainda um conjunto de atos normativos de planejamento para expansão de investimentos públicos e privados. As medidas institucionais são aperfeiçoamento do ambiente regulatório e do licenciamento ambiental, expansão do crédito e incentivos econômicos, aprimoramento dos mecanismos de concessão e PPPs, incentivos à transição ecológica, planejamento, gestão e compras públicas. Os investimentos previstos contam com 612 bilhões de reais do setor privado. Para a Confederação Nacional da Indústria, CNI, o novo PAC é um passo importante para o avanço do setor no país. O especialista em infraestrutura da CNI, Ramon Cunha, destaca que o programa tem como objetivo principal expandir os investimentos no setor, com foco em parcerias com o setor privado e conclusão de obras pelo país. Ele ressalta ainda a importância da continuidade dos projetos e cuidados com a governança, fortalecimento de equipes técnicas e garantias contratuais. No Brasil ele tem um déficit de infraestrutura muito grande. O investimento público ele é extremamente importante, mas o investimento privado ele também é necessário. Então o programa ele tem uma proposta muito positiva de combater as obras paradas, de estimular concessões e parcerias público-privadas e que também é preciso que, além desses investimentos, a gente também consiga estabelecer algumas estratégias de análise para que tenhamos uma otimização desses recursos. Para conferir o detalhamento de investimentos em cada eixo do programa, bem como o mapa de obras por estados e municípios divulgado pelo governo, acesse portalconvênios.com. TCU – Regras essenciais para repasses de transferências voluntárias da União.
O Tribunal de Contas da União, o TCU, realizou uma avaliação minuciosa dos procedimentos relacionados às transferências de recursos financeiros discricionários com foco na regularidade da execução orçamentária e financeira. Esta análise foi baseada no Acórdão 130/2021 plenário, que determina os elementos que compõem o patrimônio da União. O primeiro aspecto examinado foi a não aplicabilidade das regras de liquidação de despesas, conforme estipulado no artigo 63 da Lei 4.320 de 1964, no contexto das transferências voluntárias de recursos. O TCU destacou que as diretrizes de liquidação de despesas mencionadas nessa legislação não se relacionam com a natureza e o processo das transferências voluntárias da União, que são regulamentadas por critérios específicos. O órgão ou entidade responsável pela transferência de recursos financeiros e pela alocação dos créditos orçamentários destinados à execução do acordo é designado como concedente. Por outro lado, o termo convenente refere-se ao órgão encarregado de executar o objeto acordado. O TCU enfatizou que o concedente não efetua um pagamento direto, mas sim uma transferência voluntária de recursos para atender a um objetivo comum acordado com o convenente. O convenente, por sua vez, é responsável pelos pagamentos durante a vigência do contrato. Ou seja, embora o procedimento de liquidação de despesas previsto no artigo 63 da Lei 4.320 de 64 seja aplicável aos pagamentos relacionados a contratos celebrados pelo convenente, o ato específico de repasse de recursos das transferências voluntárias da União segue um processo próprio, detalhado no artigo 40A da Portaria Interministerial 424 de 2016. Isso ocorre porque a natureza dessas transferências difere do procedimento de despesas associado à execução de contratos. A análise do TCU também reconheceu melhorias no controle dos restos a pagar vinculados a transferências voluntárias. Essas melhorias incluem avanços tecnológicos e regulamentares no gerenciamento e operacionalização das transferências por meio do portal transfere.gov.br. Além disso, a Secretaria de Orçamento Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Controladoria Geral da União promoveram orientações às unidades gestoras e aprimoraram normas para fortalecer a fiscalização. O relator desse processo foi o ministro Antônio Anastasia. Para ler a íntegra da decisão e conferir em detalhes o artigo 40A da Portaria Interministerial 424 de 2016, acesse portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!